Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a graça de estarmos aqui reunidos para este nosso culto de meio de semana, culto de oração e pregação da palavra. E nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37. O salmo para a nossa meditação nesta noite, nessa nossa série nos Salmos, é o Salmo de número 37. Salmo 37. Eu vou pedir que nessa noite você deixe aí a sua Bíblia aberta nesse Salmo 37, porque nós não vamos ler todo esse salmo nesse momento, mas faremos isso ao longo dessa exposição. Então eu quero convidar você a nessa hora orar comigo, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco através da exposição da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos diante da tua palavra, Senhor, para ouvirmos a tua voz, ó Deus, que fala conosco através dos textos inspirados pelo teu Espírito, Senhor. A tua graça seja sobre nós, e que nós, ó Deus, nesta noite possamos parar e ouvir as admoestações do teu Espírito para as nossas vidas, os bons conselhos que o Senhor tem a nos dar para uma vida abençoada na tua presença. Oramos e pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu li este Salmo 37, que nós vamos ler daqui a pouco, eu me lembrei do Salmo 1. Lá está registrado que muito feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Assim como neste Salmo 37, no Salmo 1 é feito o contraste entre o crente e o ímpio, entre o pecador, o zombador, aquele que blasfema contra Deus e aquele que é identificado nos Salmos como justo. É feito o contraste entre a pessoa que encontra sua alegria e satisfação em se submeter à vontade de Deus e por isso se empenha em conhecer, meditar e colocar em prática os mandamentos e as ordenanças de Deus, com a pessoa que é identificada como ímpia, ou seja, o que significa a pessoa que vive como se Deus não existisse e como se ela não tivesse de um dia prestar contas da sua vida a esse Deus. Por isso, essa pessoa que é identificada como ímpia, ela é marcada pela sua zombaria contra a vontade de Deus e pela sua blasfêmia contra quem Deus é. Agora, o Salmo 37, ele nos apresenta uma espécie de coletânea de bons conselhos a fim de marcar a diferença entre aqueles que se relacionam com Deus e aqueles que rejeitam a Deus. Por isso, nós devemos prestar bastante atenção aos conselhos desse Salmo 37, a fim de que a gente possa viver de forma digna da salvação que nos foi concedida mediante a graça e a misericórdia de Deus como um presente imerecido. Vejam que dizem por aí que se conselho fosse bom, a gente não dava e sim vendia. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Frase essa que, por um lado, reflete a arrogância e a tolice de quem não demonstra receptividade a um bom conselho quando o recebe. Por outro lado, esse adágio sobre conselhos pode refletir a rejeição de alguém que foi aconselhado quando, assim, não pediu nem precisava de conselhos. Isso acontece quando, sem causa aparente, sem conhecimento de causa, alguns querem dar conselhos a outros. Certa vez, uma mãe colocou um cartaz na fachada da sua casa que dizia o seguinte: prezados vizinhos,
Às vezes parece que eu estou matando meu filho, quando na verdade eu só estou colocando soro no nariz, cortando a unha ou limpando o ouvido do meu bebê. Favor, não ligar para o conselho tutelar. Quando Deus disse, orai e vigiai, ele se referia à sua própria vida e não às dos outros. Se você quer se meter na minha vida, faça as coisas direito. Comece lavando as minhas calcinhas, pagando as minhas contas e resolvendo os meus problemas por mim. E daí, essa mãe fez questão de destacar nesse cartaz o seguinte: oferta especial. A cada 5 pacotes de fraldas G ou XG, ganhe o direito de dar um palpite na criação do meu filho. Observação: se o pacote for jumbo, são 2 palpites. Meus irmãos e minhas irmãs, é aquela coisa, né? Existem conselhos ruins e existem conselhos bons. Só que o que a gente quer ouvir mesmo são conselhos que correspondam aos nossos conceitos. Conselhos que correspondam às nossas expectativas. Porém, quase sempre, essas expectativas elas dizem respeito a maus conselhos. E daí, mesmo precisando ouvir bons conselhos, a gente se fecha e se recusa a ouvi-los. Não se trata de conselhos vindos de gente intrometida, descompromissada, gente sem o menor conhecimento de causa, como no caso dessa mãe que colocou o cartaz na fachada da sua casa. O problema é que mesmo a gente precisando de bons conselhos, e a pessoa que vem dar esses conselhos seja sensata, madura, amável, conhecedora de quem nós somos, tanto quanto das causas que nos levaram a uma situação crítica e que exige uma boa instrução, ainda assim, a gente pensa e diz coisas como a mãe desse cartaz. Mais ou menos assim. Olha só, eu não pedi o seu conselho. Você não tem nada a ver com isso. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Não importa o que você diga, eu não dou a mínima. Você não está enxergando que eu não sou eu quem precisa de conselhos? Por que você não vai dar lá os seus conselhos a quem fez isso comigo? Olha só, eu só estou assim por causa de certas circunstâncias. Como eu poderia evitá-las? E nisso, a gente rejeita de antemão esses bons conselhos. Quando a gente dá um monte de desculpas, culpa os outros ou as circunstâncias e não recebe de bom grado os conselhos que nos foram dados. E aí, o resultado disso tudo é que a gente não muda. A gente continua, vez por outra, enfrentando os mesmos problemas, errando nos mesmos pontos, tropeçando nas mesmas pedras, caindo nos mesmos buracos, sem mudar nem alterar o curso da nossa vida. E é por isso que eu faço votos que você dê a devida atenção ao ouvir os bons conselhos inspirados pelo Espírito Santo nesse Salmo 37. O que você vai fazer com esses conselhos é da sua total responsabilidade, mas eu espero que você não esteja antecipadamente aí armada para ouvir esses conselhos e se posicionar contra aquilo que Deus deseja falar conosco nessa noite. A minha oração é para que o mesmo Espírito que inspirou este salmo rompa barreiras, destrua barricadas, penetre a sua alma e fale ao seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que as palavras deste salmo não entrem por um dos seus ouvidos e saiam pelo outro, antes que elas produzam frutos de arrependimento. Eu lhe peço, deixe de lado o seu orgulho, porque o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. É o que nos diz o livro dos Provérbios, no capítulo de número 13. Que você não seja como o tolo que é advertido pela sabedoria personificada no livro dos Provérbios e que diz em alta voz, no primeiro capítulo deste livro: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos,
Até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite e ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe com a pregação da sua palavra. Nesta noite nós veremos que a existência e a prosperidade do ímpio, ela é temporária, é passageira, enquanto que os crentes permanecerão para sempre em pleno bem-estar na presença de Deus. Como diz este salmo, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. É isso que nós veremos como conclusão desses bons conselhos redigidos, escritos, inspirados pelo Espírito Santo, nesse Salmo 37. No idioma original, esse Salmo 37 ele foi escrito em ordem alfabética. Esse recurso demonstra por si só a habilidade e a beleza do compositor e da composição bíblica, ainda que se tenha um propósito prático com isso. Esse propósito é facilitar a memorização do conteúdo desta composição, do conteúdo deste salmo. Uma composição que é extensa, contendo 40 versículos na tradução em nossas Bíblias, e por isso esse recurso original de escrever este salmo em ordem alfabética reforça a ideia da importância que nós devemos dar a este salmo e aos seus conselhos. Este salmo trata do princípio fundamental para a boa vida neste mundo, a despeito dos seus desafios. Este princípio é o temor do Senhor e a submissão à sua boa, perfeita e agradável vontade é o princípio de uma vida sábia. O temor do Senhor e a submissão à sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, todos nós, de todas as idades, devemos prestar muita atenção ao que nos é dito neste Salmo de número 37. Ao longo da composição, nós vemos o contraste entre o ímpio e o justo. E isso é feito com um propósito de dissuadir os crentes de se indignarem ou de se deslumbrarem com o estilo de vida dos ímpios. Este salmo mostra que a vida neste mundo ela é passageira, portanto, o que importa é a realidade final, permanente e eterna. Os crentes, então, eles são incentivados à perseverança e a fim de que possam gozar da vida com Deus através da sua fidelidade ao Senhor. Os crentes, eles são incentivados nesse salmo à perseverança, a fim de que eles possam gozar da vida verdadeira com Deus. Este salmo, então, ele foi escrito com a intenção de incentivar a fé perseverante nas promessas de Deus e a advertir
sobre o juízo de Deus contra todo tipo de impiedade. Daí, não é sem motivo que o Salmo começa afirmando o seguinte nos versículos 1 a 11, e eu convido a você a ler comigo esses versículos 1 a 11, aí na sua Bíblia. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Percebam como que os versículos 1 a 3 dão o tom deste salmo. Nestes versículos, os crentes são incentivados a não desenvolverem um sentimento de indignação nem de inveja pelo estilo de vida dos ímpios. Lembrando que os ímpios são aqueles que vivem como se Deus não existisse e como se um dia eles não tivessem de dar contas das suas vidas a este Deus. E neste ponto, nós devemos nos lembrar da pregação sobre o salmo anterior, o Salmo 36, que mostra o ímpio se orgulhando do seu comportamento moralmente reprovável e também ofensivo a Deus. Sem nenhum temor do juízo de Deus, zombando da moralidade bíblica e contando com o incentivo das suas práticas por pessoas igualmente ímpias, a impiedade ela é celebrada por essas pessoas. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, eu estive conversando sobre a festa de aniversário de uma influenciadora digital chamada Jéssica Caiane. Eu não conhecia, mas a ocorrência em dezembro passado me chamou a atenção. Ela realizou no mês passado a sua festa de aniversário, festa essa que vem sendo realizada desde 2017 e já se tornou assim um evento aguardado por muitas pessoas que dão importância e atenção ao que acontece por lá ao longo desses anos. A tal festa ficou conhecida como Farofa da Jecai e ela celebra o aniversário da Jéssica. Ela se destacou como humorista e atriz desde 2013 na internet. Hoje ela conta com milhares de seguidores nas suas redes sociais. Em dezembro passado, ela completou 29 anos e a festança do seu aniversário durou 3 dias em um hotel. Celebridades da internet, artistas e cantores, enfim, uma série de pessoas famosas foram convidadas para a festa e isso movimentou os admiradores dessas celebridades e grande comentário nas redes sociais e na imprensa dedicada a este tema. As publicações da festa destacaram a ostentação, as brigas, as reconciliações e especialmente as pegações durante os 3 dias de festa. Comida, bebida, embriaguez, beijação de todos os tipos, em um tal de quarto escuro. Esses foram os temas ostentados como grandes realizações pelos participantes dessa festa. Destaque foi dado à youtuber chamada VTube, que disse ter ficado e beijado 46 pessoas e depois comemorado porque não pegou o sapinho. O sucesso foi tanto que a Jéssica anunciou com lágrimas o projeto de fazer um documentário sobre esse evento. Conforme ela declarou, é um projeto
é conseguir reunir pessoas, artistas, fãs, amigos de infância, fãs clubes, minha mãe, meu irmão, cantores, tiktokers, tudo junto num só lugar, todo mundo dançando, se divertindo, só vendo e sendo feliz, é lindo demais. E o impacto da festa foi assim espantoso. Conforme um jornal publicou, o conteúdo produzido pelos convidados da festa impactou um total de 66 milhões de pessoas. Só a anfitriã, a Jéssica, no período da comemoração ganhou 680 mil novos seguidores, acumulando então 17 milhões de fãs. A festa durou 3 dias, segundo o jornal, e teve uma audiência acumulada em mais de 1 bilhão de impressões e seguidores reunidos. Agora pensem comigo. Se eu fiquei impressionado, ainda que pelo lado negativo com essa festa, imaginem o quanto de gente ficou deslumbrada com tudo o que aconteceu lá. Quantos ficaram pensando no quão bom seria ter protagonizado um evento como este ou ter sido convidado para estar lá. Pensem em quantos adolescentes, jovens, ficaram fascinados com toda aquela ostentação. E daí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente entende que tanto considerando a minha indignação quanto a admiração de milhões com esta festa, este salmo faz muito bem em começar recomendando: não se indigne nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não se indigne nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Isso porque a mensagem deste salmo é sobre a brevidade do ímpio. Outras traduções para o versículo 2 que nós lemos registram que os ímpios dentro em breve definharão, que os ímpios vão desaparecer logo como a erva que seca, que logo eles murcharão e secarão como a erva. E a gente vê esta mesma advertência nos versículos 9 e 10, que afirmam que os maus serão eliminados em um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Então fica claro que o Salmo ele contrasta a brevidade da prosperidade do ímpio com a longevidade do crente debaixo da bênção de Deus. O que chama atenção neste Salmo, uma vez que o justo passa por aflições neste mundo e em muitas ocasiões o justo ele é oprimido pelos ímpios. Então, essa longevidade, ela deve necessariamente apontar para uma expectativa além das décadas de vida de justos e ímpios que são destinados aos seres humanos nesta terra. Percebam que nos versículos 3 a 7, os crentes eles são recomendados a uma certa atitude caracterizadas por ações que têm em vista o Senhor, a fim de que eles não se sintam indignados, nem tenham inveja dos ímpios. No versículo 3, nós lemos: confie no Senhor. No versículo 4, deleite-se no Senhor. No versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E no versículo 7, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Percebam que são conselhos que recomendo aos crentes para que descansem com confiança e expectativa no Senhor, encontrando nele plena alegria e satisfação. Descansem com confiança e expectativa no Senhor, encontrando nele plena alegria e satisfação. Daí, segundo conselho, no versículo 1, para que não fiquemos indignados, nem tenhamos inveja dos ímpios, agora nós vemos que, em vez de se indignar e lutar contra um ímpio, se valendo das mesmas armas de impiedade usadas por eles, e em vez de invejar e lutar com as mesmas armas de impiedade para obter o mesmo que o ímpio, o crente ele é incentivado a descansar com confiança e expectativa no Senhor, encontrando nele plena alegria
e satisfação. O crente, ele é incentivado neste salmo a descansar com confiança e expectativa no Senhor, encontrando nele plena alegria e satisfação. E isso tem a sua importância especial diante do cenário evangélico atual no nosso país. E eu digo isso porque este salmo ele foi composto considerando uma das grandes questões envolvendo a fé em Deus em um mundo depravado, que é a seguinte: por que os crentes passam por tantos sofrimentos e aflições, enquanto que há ímpios que parecem prosperar sem que nada os preocupe? Por que o justo, aquele que teme a Deus, passa por tribulações, angústias e sofrimentos, enquanto que há ímpios que desprezam o Senhor, que ignoram a sua presença e não se importam se um dia darão contas a Ele, e mesmo assim essas pessoas prosperam ao longo de suas vidas. É fato que a igreja evangélica brasileira é formada em sua maioria por pretos e pardos e pessoas de baixa renda na nossa sociedade. E daí, diante de uma realidade como essa, há pouco tempo uma parte das igrejas evangélicas brasileiras tomaram um caminho nocivo à boa fé e à fé simples de um povo humilde diante de tanta opulência de alguns neste mundo. Neste cenário, o versículo 4 deste salmo passou a ter um entendimento muito errado ao afirmar: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Por isso é que cabe fazer a devida correção do monte de bobagem que é dita por aí por certo segmento evangélico que se mostra mais invejoso dos ímpios que piedoso ao usar este versículo de número 4 deste Salmo 37. Gente que frustra o povo de Deus ao defender ser possível conseguir a realização de todo e qualquer desejo dos nossos corações, enganosos e ainda assediados pelo pecado. Vejam, a Bíblia ela nos ensina e incentiva a conhecer a Deus. Ensina e incentiva a adorá-lo e glorificá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Devemos pensar em Deus, nos lembrar de Deus, meditar naquilo que as Escrituras Sagradas nos revelam a respeito do caráter de Deus. E fazendo isso, nós amaremos mais a Deus, porque veremos que Ele nos amou primeiro e de uma forma incompreensida e merecida por nós. O que nos levará à conclusão de que, acima de tudo e de todos, Deus é digno de ser apreciado e desejado, ao ponto de nós podermos dizer: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti, como está registrado no Salmo de número 73. Como este versículo 4 nos mostra, se fizermos isso, certamente Deus será a razão verdadeira, profunda, radical do nosso deleite, prazer, satisfação, alegria, felicidade. Deus será delícia para as nossas almas. E se assim for, Deus atenderá ao pedido do nosso coração, que se mostrará desejoso por conhecê-lo e desfrutá-lo mais e mais ao longo da nossa vida. Vejam, o mesmo disse Jesus quando garantiu o seguinte em Lucas capítulo 11: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo
a quem o pedir. Meus irmãos e minhas irmãs, que essa seja a oração constante e mais verdadeira nos nossos lábios. Senhor, dá-me mais de ti. Eu quero experimentar o Senhor. Eu quero saber, experimentar e ter a certeza de que tu vives em mim. Dá-me mais do teu Espírito, Senhor. Ó Cristo Jesus, fala comigo. Me dá a tua direção. Eu te peço porque eu preciso de ti, Senhor, mais do que qualquer coisa neste mundo. É esse desejo por viver na presença de Deus e sob a bênção de Deus que este salmo mais destaca ao longo da sua composição. Esse é um tema recorrente nos versículos 3 a 11 deste salmo. Percebam que no versículo 3 nós lemos que a consequência desse desejo de viver na presença e sob a bênção de Deus é que você habitará na terra. No versículo 9 nós lemos que os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E no versículo 11 nós lemos que os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. As promessas da antiga aliança referentes à terra para Israel estão presentes ao longo deste salmo e são vistas também nos versículos 22, 29 e 34, colocando lado a lado a bênção para os crentes e a maldição para os ímpios nesses versículos. Eu peço que você veja aí comigo o versículo de número 22, aí na sua Bíblia, que diz: aquele que o Senhor abençoa, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Agora veja aí comigo os versículos 28 e 29. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Agora, por fim, veja aí o versículo de número 34, que diz: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Então, nesses versículos que eu acabei de ler, nós vemos lado a lado a bênção para os crentes fiéis na herança da terra e a maldição sobre os ímpios. Vejam que a posse da terra como herança é um dos grandes símbolos da dádiva graciosa e misericordiosa do Senhor aos que viviam debaixo da sua antiga aliança, aos que nele esperavam e aos que nele confiavam. E nós podemos entender isso olhando para a história da ação de Deus em favor do seu povo Israel. Vejam que depois de libertar o seu povo da escravidão no Egito, Deus havia prometido a Israel que daria uma terra a eles. Israel foi retirado da escravidão para ser conduzido por Deus a um local de descanso e que, no fundo, significava ir para viver em um local onde poderia adorar e servir a este Deus, sendo uma luz para as nações. Dessa forma, Israel habitaria em um território onde viveria debaixo do mandamento e das ordenanças do Senhor, servindo como uma espécie de vitrine para a admiração dos demais povos sobre a terra, que veriam através de Israel como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porém, Israel pecou contra Deus, o que retardou por 40 anos a entrada do povo em Canaã. O povo tinha chegado em poucos meses à entrada da terra prometida, mas teve de recuar por causa da sua incredulidade. O preço desse pecado foi que toda a geração dos que saíram do Egito, os adultos, todos eles pereceram no deserto, restando apenas 2, Josué e Caleb. E foram então os filhos dessa geração pecadora os que tiveram o privilégio de entrar em Canaã. Essa história foi registrada para o nosso aprendizado. Para o nosso aprendizado hoje, a nós que cremos em Cristo. O Novo Testamento nos mostra
que Israel não experimentou o descanso pleno prometido por Deus, mesmo tendo entrado em Canaã? E daí é dito que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, a nós que cremos em Deus por meio da fé em Jesus Cristo, há uma terra prometida maior e melhor para o povo de Deus. Há uma promessa maior e melhor para o povo de Deus. Por isso, os que creem em Cristo, eles são advertidos a respeito da incredulidade e da apostasia que os afastará certamente desse descanso. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção de quem inveja os ímpios, sendo capaz de ter uma vida dupla ou até virar as costas para o Evangelho de Cristo e para o Senhor Jesus, seduzido pela vida que os ímpios desfrutam neste mundo. Não se engane, meu irmão, minha irmã, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Tomar a posse da terra e nela permanecer significava para Israel estar debaixo da bênção do Senhor. Deus garantiu essa bênção aos que lhe fossem fiéis e advertiu que tiraria da terra os infiéis. E assim, infelizmente, aconteceu na história. O território de Israel foi invadido e o povo foi levado cativo para o exílio. Porém, por causa da glória do seu próprio nome, o Senhor garantiu que traria Israel de volta à terra prometida a eles. Para isso, mais uma vez, a graça e a misericórdia de Deus se manifestaram. Porque não foi pelos méritos de Israel que o povo foi conduzido à terra prometida a primeira vez. Então seria unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus que Israel seria trazido de volta a esta terra. E assim foi, ainda que não completamente. Os profetas declararam que uma nova aliança ainda será feita com Israel e, como consequência, um povo inteiramente fiel a Deus será estabelecido na terra prometida. Enquanto esse tempo não chega, essa nova aliança se estendeu para além de Israel, alcançando pessoas de todas as nações, povos e tribos, gente das demais diversas línguas espalhadas por este mundo. Essa nova aliança, ela é firmada pelo sangue de Jesus Cristo. E os que se arrependem dos seus pecados e nele creem, participam hoje mesmo das bênçãos espirituais que foram garantidas a Israel. Até que um dia, o povo de Deus, formado por Israel e as demais nações do mundo, viverá em novos céus e nova terra, onde reinará a paz e a justiça para todo sempre. E foi inspirado pelo Espírito Santo que o escritor aos Hebreus advertiu que nós não devemos duvidar dessa promessa, porque ela não falhará, ela não tardará, pelo menos aos olhos de Deus. Bom, as recomendações deste Salmo 37, elas continuam, e nos versículos 12 a 22, nós vemos com todas as cores possíveis o contraste entre o ímpio e o justo. Aos crentes são dados conselhos sobre como eles devem viver para que desfrutem das bênçãos do Senhor sem se desviarem de tanta indignação nem inveja pelo estilo de vida dos ímpios. Sem permitir que uma raiz de amargura se desenvolva e cresçam nos seus corações, e nem que a idolatria forme ali um altar desejoso por desfrutar daquilo que os ímpios vivem, afastando, tanto num caso quanto no outro, aqueles que creem das bênçãos de Deus. Vejam aí comigo esses versículos 12 ao de número 22, que dizem assim: Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham
a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. E eu destaco nessa sequência de versículos aqueles de números 18 e 19 que afirmam que o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. E também que em tempos de adversidade eles não ficarão decepcionados. Também destaco os versículos 16 e 21, onde nós vemos que mesmo sendo grato com o pouco, os justos são capazes de agir de modo diferente dos ímpios, cuja riqueza foi obtida mediante fraude pela prática da impiedade. Os justos, eles dão com generosidade. Isso expressa, meus irmãos, formas de como nós devemos atentar para não deixar que o nosso coração seja dominado pela ganância e pelo egoísmo que tanto caracterizam aqueles que são ímpios, aqueles que vivem na impiedade. Os versículos 23 a 40, eles reforçam o que foi dito até este ponto do Salmo, acrescentando o testemunho pessoal do compositor a respeito da vida do justo em contraste com o ímpio, e por isso eu convido você a acompanhar comigo na sua Bíblia a leitura desses versículos 23 a 40. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropeça, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia, embora eu o procurasse. Não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Bom, este salmo mostra, então, que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena descansar no Senhor. Vale a pena esperar com confiança no Senhor. Vale a pena encontrar prazer, alegria, felicidade e plena satisfação no Senhor. Vale a pena fazer o bem e evitar o mal. Vale a pena não invejar o ímpio.
Vale a pena ter contentamento com um pouco do que a riqueza obtida com impiedade. Vale a pena ter no coração a lei de Deus. Vale a pena se submeter e seguir a vontade do Senhor. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena, meus irmãos e minhas irmãs, porque os ímpios logo passarão. Vale a pena porque as tramas malignas dos ímpios se voltarão contra eles mesmos. Vale a pena porque o Senhor, Ele ri dos ímpios. Vale a pena descansar com confiança e expectativa no Senhor, encontrando nele plena alegria e satisfação, porque as nossas orações serão ouvidas. Vale a pena porque Deus agirá. Vale a pena porque a justiça brilhará como o sol ao meio-dia. Vale a pena porque assim desfrutaremos de pleno bem-estar. Vale a pena porque o Senhor sustém os justos. Vale a pena porque em tempos de adversidade não ficaremos decepcionados. Vale a pena porque seremos abençoados. Vale a pena porque nossos passos serão firmados. Vale a pena porque não ficaremos caídos ainda que venhamos a tropeçar. Vale a pena porque não ficaremos desamparados. Vale a pena porque estaremos sempre, sempre protegidos. Vale a pena porque não pisaremos em falso. Vale a pena porque desfrutaremos a paz. Vale a pena porque do Senhor vem a salvação. Vale a pena porque o Senhor é fortaleza na adversidade. Vale a pena porque o Senhor nos ajuda e livra. Vale a pena porque o Senhor salva os que nele se refugiam. Enquanto isso, por mais espetacular que seja, nenhuma forma de impiedade vale a pena, meus irmãos e minhas irmãs. O estilo de vida ímpio não vale a pena. E eu quero lembrar a você que o ímpio é a pessoa que vive como se Deus não existisse, como se ele não tivesse de um dia dar contas da sua vida a esse Deus. E se você é tal pessoa, eu faço votos de que o versículo 13 deste salmo transtorne, mexa com o seu coração quando diz: o Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. E é por isso que eu imploro que você abandone a impiedade, mesmo que você se julgue uma pessoa moralmente superior à média. Se você vive como se Deus não existisse e como se você um dia não tivesse de prestar contas a Ele, pouco importa aos olhos do Senhor se você acha que vive uma vida moralmente superior à média das demais pessoas. E aí eu lhe digo, arrependa-se e creia em Cristo, o receba como seu único, suficiente e definitivo Salvador. Renda-se e o reconheça como Senhor da sua vida, porque eu lhe digo, vale a pena. Porque um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por aquilo que está registrado neste Salmo 37, Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo afaste dos nossos corações tanto a indignação, Senhor, que nos pode levar à amargura, tanto quanto a inveja e o desejo por viver a vida de impiedade que tantos neste mundo experimentam, Senhor. Deus, que possamos ver que a alegria dessas pessoas é tão passageira, porque ainda que elas vivam de tal maneira até os seus 80, 90, seja lá quantas décadas forem, isso nada é diante de toda a eternidade. Senhor Deus, que não venhamos a fazer essa troca tão desvantajosa para as nossas vidas neste mundo, ainda que não pareça ser assim, mas certamente para a vida eterna, Senhor. E que aquelas que ouviram esta mensagem, que mesmo sendo pessoas com uma moralidade, assim, uma decência, Senhor, mas que, ó Deus, vivem como se o Senhor não existisse e como se elas não tivessem de prestar contas um dia de suas vidas.
e essas pessoas que ouviram esta mensagem se arrependam e creiam em Cristo Jesus, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Oramos e pedimos isso no nome do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, Deus lhe abençoe. Meu irmão, minha irmã, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.